Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer falar com todo mundo. Queria, antes, agradecer a presença e a participação de vocês no nosso terceiro seminário e mostra de dança. Dizer que pensar a dança para a gente do Dancep é pensar o movimento nas suas diferentes conexões. Então, queria agradecer muito aqui a presença no nosso bate-papo de hoje do Aldo Nelson Bona, que é superintendente de Ciência e Tecnologia do Ensino Superior. Aldo, muito obrigado pela participação aqui no nosso bate-papo. O Leandro Moura, que é diretor-presidente da Celepar, que estará aqui conversando com a gente um pouquinho sobre inovação. E agradecer a presença aqui do Glaucio Dias, que é o nosso diretor-geral da Secretaria de Educação e Esporte do Paraná. Muito obrigado pela participação. Poéticas do presente. Né? E o pessoal às vezes pergunta, vocês estão falando de dança, misturando Celepar com ensino superior e educação básica? Para a gente isso é muito importante. Né? Por que é importante? Porque os nossos estudantes, os nossos professores e os nossos artistas que estão participando desse evento, é importante que eles saibam as iniciativas e as ações que vocês estão tomando diante as suas pastas, porque assim a gente pode contribuir criando aí uma ponte nas de diferentes formas para que a gente possa cada vez mais aproximar Celepar, educação básica e ensino superior. Uma questão bacana do nosso seminário é que ele acontece dentro da Escolinha de Artes do Colégio Estadual do Paraná, e a gente conta com o apoio total da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná, a gente tem a parceria com a Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná, e a parceria da Unespar, da Universidade Estadual do Paraná, que são nossas parceiras aí na realização desse evento. Tá? E a gente não pode deixar de agradecer a equipe da Sanepar, que desde o ano passado nós estamos com um projeto de acesso à dança com o patrocínio da Sanepar 2019 e 2020, que são nossos parceiros também nesse evento. Então, queria começar o nosso bate-papo. Eu vou ter aqui a presença da professora Gisele Unuc, que vai juntamente comigo fazer a mediação dessa mesa. Olá, Gi, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença e, Fernando, é um prazer estar aqui mediando este encontro com vocês. Obrigado, Gi. Então, antes da gente iniciar as nossas questões norteadoras, eu queria perguntar para vocês um pouquinho sobre o campo da formação de vocês, né? Se vocês puderem passar um pouquinho algumas experiências e qual é o campo de ação de vocês. Daí eu deixo livre para quem sentir a vontade aí para começar. Vamos começar por ordem alfabética, então. Como eu me chamo Aldo, eu começo me apresentando. Eu sou Aldo Nelson Bona, eu sou professor universitário com vínculo efetivo com a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro, cuja sede é no município de Guarapuava e com campus no município de Irati, e que tem atuação em diversos municípios da região central do estado do Paraná. Minha formação é na área de filosofia, eu sou graduado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em educação pela Unicamp e doutor em história pela Universidade Federal Fluminense. Tanto no mestrado quanto no doutorado, com uma discussão filosófica sobre, no caso da educação, no mestrado, e sobre teoria da história, no caso do doutorado. Então, o meu campo de formação acadêmica e de atuação acadêmica é o da filosofia. Há bastante tempo estou como gestor no ensino superior. Tive a oportunidade de ocupar diversas funções de gestão na Unicentro, que não vou aqui descrever todas para não tomar muito tempo desse nosso bate-papo, mas as experiências mais marcantes, eu tive a oportunidade de desenvolver como vice-reitor da universidade por 8 anos, e depois como reitor da universidade, também com
4 anos, reeleito para mais 4 anos, mas no último ano do mandato fui convidado pelo nosso governador Ratinho Júnior para integrar a equipe do governo, respondendo aqui pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Então, resumidamente, é um pouco essa minha trajetória, é uma honra muito grande ter sido convidado para este bate-papo. Como a gente foi convidado para um bate-papo de um evento sobre dança, eu vim preparado meio para tudo, inclusive para dançar se for necessário, né? Mas a gente, enfim, sente-se honrado em ser parte deste debate e espera poder também contribuir aí com o evento. Quero parabenizar ao Colégio Estadual do Paraná, né, ao DANCEP pela organização desta mostra, dessa terceira mostra, e agradecer aos apoiadores, né, também, no que diz respeito à parte da Superintendência de Ciência e Tecnologia, enaltecer a participação da Unespar, esta parceria, aqui representada a Unespar pela professora Gisele, uma universidade do nosso sistema, que é muito forte, muito tradicional na área de artes, e que, sem dúvida nenhuma, cumpre o seu papel, estando como parceira aí do DANCEP na organização desta mostra. Vou quebrar o protocolo ou o Glaucio vai pela ordem alfabética? Vai, então eu vou. Muito bem, meu nome é Glaucio Dias, eu sou diretor-geral da Secretaria de Estado de Educação e do Esporte, aqui no Paraná. Eu sou casado com a Luana, psicopedagoga, somos com quem eu tenho 5 filhos. Acho que a minha primeira vocação na educação começa na família, eu sempre gosto de me identificar contando primeiro a minha história da minha família, né? Eu sou pai da Gabriela, do Zé Luiz, da Maria Antônia, da Catarina e da Luísa Helena. Atuo na educação, agora como licenciado da Associação de Educação Personalizada. É um colégio que tem como princípio a ideia de que a família é protagonista no processo de aprendizagem, também na educação livre, no movimento Escoteiros, no Instituto Brasileiro de Família. Também atuei durante um bom tempo como apoiador do Centro de Educação de Jovens e Adolescentes, aqui em Curitiba, que é uma organização que provê aulas no contraturno de formação profissional. Também fundamos o Instituto Sócrates, que é uma organização responsável por prover aulas de filosofia de maneira clássica para jovens e adolescentes. E, profissionalmente, a minha primeira experiência dentro da administração pública, eu profissionalmente vim atuando numa empresa de assessoria, assessoramento e conselho político a diversas organizações do setor da sociedade civil organizada, desde metalurgia até magistratura. Então, resumidamente, esse sou eu e estamos aí à disposição. Uma grande honra participar desse seminário. Agradeço ao Fernando, à professora Gisele, e falar em nome da educação do Paraná, que é uma posição que muito nos alegra aqui no nosso estado. Obrigado. Vamos lá? Vocês sacanearam, né? Depois desses 2 currículos aí, fazer eu falar é sacanagem, mas vamos lá, né? Leandro Moura, atualmente como diretor-presidente da Celepar. Sempre gosto de explicar muito o que é a Celepar, que é a Companhia de Tecnologia de Informação do Estado, né? Muitas vezes confundida quando se fala aí com Sanepar, né? Sou analista de sistemas por formação, há mais ou menos 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos aí com tecnologia. Quase toda a minha experiência profissional é na área pública, né? Eu passei num concurso muito novo, atuei muito tempo em prefeitura. Depois, quando eu resolvi sair da prefeitura, sair do meu concurso, abandonar o concurso, ainda fui atuar atendendo prefeituras na iniciativa privada. Então, a minha experiência privada foi atendendo órgão público. E em 2013, eu fui convidado aí pelo atual governador, na época ele era secretário de Desenvolvimento Urbano, né, para assumir a tecnologia lá da secretaria, e agora, né, no governo aí, atuando aí à frente da Celepar. Bacana, Leandro. Mais uma vez, gente, obrigado pela participação de vocês. Então, vamos começar, então. Vou começar com o Glaucio. Glaucio, eu ia perguntar para você como que a SEED, né, a Secretaria de Educação e Esporte do Paraná, vem desenvolvendo ações para atender os estudantes paranaenses nesse cenário de pandemia. E queria saber um pouquinho também se já é possível a gente aferir os impactos dessas ações na rede pública de ensino. Certo, muito bom, Fernando. Excelente pergunta. Nós, na Secretaria de Estado de Educação e do Esporte, buscamos ver esse período de crise, essa pandemia, como um tempo de oportunidade.
oportunidade para implementar novas práticas, novas políticas, novos métodos, enfim, aproveitar esse momento para implementar inovação, né, a grosso modo isso, inovação, e manter o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Nós temos o dado de que cerca de mais de 1 bilhão de alunos pelo mundo afora estão sem aula, e seria, da nossa visão, uma atrocidade se nós não tomássemos uma medida no sentido de garantir que esses alunos impedissem que eles continuassem com o seu processo de aprendizagem. Aqui no Paraná, nós temos 1.070.000 alunos na nossa rede de ensino, do Fundamental 2 até o ensino médio, também com EJA, ensino profissionalizante, e o que nós fizemos foi buscar, primeiramente, cuidar da vida dos alunos. Depois eu falo um pouquinho da questão da merenda escolar, na qual nós fomos pioneiros aqui, junto com a rede, que pegou muito essa bandeira e foi à frente e está aí entregando a merenda escolar para as famílias do Bolsa Família. Mas no segundo momento, nós focamos na questão da aprendizagem. E desde o dia 6 de abril, implementamos um sistema de ensino EAD para todos os nossos alunos do 6º ano ao 3º ano do médio. Como é que funciona essa rede? Bom, nós descobrimos, primeiramente, que é possível no Brasil se fazer o fracionamento de um canal de televisão, canal digital. Então, como é que funciona isso? Vamos pegar aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos o canal 12 da RPC, que, em verdade, é 12.1. Tecnicamente, é possível existir o 12.2, 12.3 e 12.4, que se chama o multicanal. Só que isso, embora tecnicamente possível, era, do ponto de vista legal, proibido. Há uma lei que proibia essa prática no país. Pois bem, fomos buscar o presidente Bolsonaro em Brasília, por meio de uma articulação com 2 ministros de Estado, e conseguimos que ele baixasse um decreto-lei abrindo essa prática do multicanal em tempos de pandemia, para atender a educação nesse momento. Conseguimos, ele baixou esse decreto, a partir daí abrimos uma concorrência e contratamos uma televisão, que foi a vitoriosa TV Record, que transmite hoje, então, em 3 canais de televisão full-time, todas as aulas do 6º ano ao ensino médio. Bom, aí você fala, mas a televisão não pega todo mundo. O IBGE mesmo mostra que tem 97% de pessoas que têm televisão e 3% que não têm, aqui no estado do Paraná. É verdade. Aí nós fizemos o quê? Contratamos também as operadoras de telefonia de sinal 3G e 4G para prover sinal de internet para os nossos alunos, para poderem assistir às aulas num aplicativo que desenvolvemos com um grande apoio da Celepar, que foi o Aula Paraná, com servidores da Celepar, com todo o suporte, toda a infraestrutura. Teve um domingo que o Renato estava lá em casa, o secretário de Educação, Renato, estava lá em casa trabalhando, foi lá 8 da noite, ficamos até 3 da madrugada, e o Leandro online conosco lá, todo o time do Leandro trabalhando, enfim. Subimos um aplicativo que hoje já está com 900.000 downloads, 890 na Google Store e mais 50 e tantos mil na Apple Store. Então, esse aplicativo chamado Aula Paraná transmite as aulas para toda a nossa rede de ensino. Então, muitos alunos assistem pela televisão, pelos multicanais da TV Record, 3 canais de televisão full-time, e muitos alunos assistem pelo Aula Paraná também. Fomos além, implementamos também o canal Aula Paraná no YouTube, onde nós estamos hoje com 330 mil inscritos. Fomos além, uma ferramenta de pedagógica muito importante que implementamos foi o Google Classroom, né? Também uma ferramenta importante, no qual a gente consegue aplicar prova, atividades, monitorar, e hoje estamos aí com adesão de 97% dos professores diariamente atuando no Google Classroom, e os alunos, já estamos chegando aí aos mesmos índices de presença que tínhamos no tempo das aulas presenciais. Claro que isso foi gradual, começou em 6 de abril e vem gradualmente melhorando. Então, agora estamos nesses índices, mas no começo foi muito a duras pedras. Bom, ainda tem um percentual, você veja, o sinal de 4G chega a 80% do Paraná, 3G chega a 99,7%, dados da Anatel. Bom, ainda tem ali 1% que não é atingido. Então, nós implementamos uma outra política também para atender. O governador foi muito claro conosco. É fundamental que se atenda à questão da Constituição, do amplo acesso à educação. Então, o governador, o secretário Renato Feder, com essa linha muito clara, nós buscamos, então, um último método de aferição, de manutenção do processo de ensino-aprendizagem, que é o kit pedagógico. Então, a cada quinzena, quando a rede de educação, quando os profissionais, diretores auxiliares, agentes educacionais 1 e 2, professores voluntários, entregam a merenda escolar para as nossas 230 mil alunos que fazem parte do Bolsa Família, nós também
entregamos o kit pedagógico para cerca de 30, 35 mil alunos que não têm internet e que não têm televisão. Aí esses alunos agendam aulas, respeitando, claro, a questão do distanciamento social, da pandemia, da saúde e tal, dentro das normativas da Organização Mundial de Saúde, mas agendam aulas ao longo da semana e no final da semana entregam essa atividade, no final da quinzena, entregam essa atividade que pegaram no colégio, foram buscar a merenda e, enfim, essa forma se mantém o ciclo. Então, assim, estamos mantendo o processo de aprendizagem em pé aqui no estado do Paraná, com muito sucesso, e acreditamos, depois podemos até falar um pouco, do legado positivo que isso tende a deixar na nossa educação. Tem alguns dados muito interessantes que eu gostaria de colocar. Por exemplo, número de inscritos no Enem, né, dados que atestam a efetividade do nosso EAD. No ano passado, tivemos 38 mil alunos da Rede Estadual de Educação inscritos no Enem. Nesse ano, 53 mil. Um aumento de quase 40% no número de inscritos no Enem, né? No momento em que o Brasil todo discute se cancela o Enem, se prorroga o Enem, enfim, agora vai ser adiado para 2, 3 meses. Enfim, nós conseguimos aumentar o número de alunos inscritos em 40%. Aqui no Paraná também foi o primeiro modelo que surgiu. Demos workshops e conferências para 8 estados do país, Amazonas, São Paulo, Pernambuco, enfim, vários estados que buscaram esse modelo, implementaram modelos parecidos e, de certa forma, estamos aí, nos tornamos uma referência no país no enfrentamento da pandemia. Então, a grosso modo, Fernando, Gisele e colegas de mesa, é isso que estamos fazendo aqui no Paraná e estamos à disposição para esclarecer, para tirar dúvidas, enfim, para dialogar sobre esse assunto. Maravilha, Glaucio, muito bom saber todas essas ações e como que os nossos estudantes, especialmente da educação básica, elas estão sendo assistidas, né, neste momento tão complicado das nossas vidas. E embarcando nessa mesma questão que o Fernando fez para o Glaucio, eu gostaria de direcionar a você, Aldo, entendermos um pouco mais, assim, quais são as mobilizações que a superintendência ela tem realizado junto às universidades para o enfrentamento da pandemia, direcionado especificamente, né, para o ensino remoto, as inovações das tecnologias referentes aos impactos e até referente ao enfrentamento da própria Covid. Ok, obrigado, Gisele, pela oportunidade aí com esta pergunta também absolutamente pertinente, até para eu conectar um pouquinho com aquilo que o Glaucio acabou de nos dizer. Eu queria, Glaucio, primeiramente, assumir aqui claramente o risco, e já vou explicar por que risco, de elogiar a CED pelas iniciativas que a sua equipe, né, junto com o secretário Renato, tiveram em termos de dar celeridade a alguma forma de buscar minimizar os prejuízos dos nossos estudantes decorrentes das necessidades de isolamento e distanciamento social em razão da pandemia. Eu disse risco porque a gente tem acompanhado que a CED tem sido elogiada em algum aspecto, mas como o elogio é algo que a gente costuma fazer mais escondido, né, o que tem aparecido mais são críticas, né? Críticas que, do meu ponto de vista, têm ignorado um aspecto básico fundamental, que é as ações que a CED empreendeu permitem minimizar em muito o prejuízo dos estudantes. Seria terrível para a educação básica do estado do Paraná se nós estivéssemos, desde o mês de março, simplesmente sem atividades na educação básica, porque a pandemia implicou na necessidade do distanciamento e do isolamento social. A CED foi muito célere, muito rápida, muito articulada em criar formas de fazer com que o estudante pudesse ter acesso a uma alternativa para a continuidade do seu processo formativo. Se isso tem resultados melhores ou piores do que as condições normais de sala de aula, não é o que está em questão.
O que está em questão é que, no momento atual, a realidade normal de sala de aula não é possível. E a CED foi célere, ágil e competente em criar instrumentos que, do meu ponto de vista, são absolutamente adequados para esse momento que nós estamos vivendo. Eu fiz esta conexão porque também nós estamos fazendo algumas coisas que eu quero começar a esclarecer partindo de uma diferenciação. A gestão da CED sobre a educação básica é uma gestão mais direta, por questões legais. Quer dizer, a CED é o órgão responsável por estabelecer as diretrizes, as normas relativas à educação no estado do Paraná, em conjunto, obviamente, com o Conselho Estadual de Educação, com os núcleos regionais de educação, mas é um órgão que tem esta competência, vamos dizer assim, mais determinante sobre a educação básica do que tem a CET, por exemplo, sobre a educação superior. As nossas universidades, pelas prerrogativas do artigo 207 da Constituição Federal e do artigo 180 da Constituição Estadual, gozam de autonomia universitária, o que lhes garante a autonomia didático-científica, pedagógica e de gestão administrativa e patrimonial, como está posto nos dispositivos da Constituição Nacional e da Constituição Estadual. Isso significa dizer que, diferentemente da educação básica, em que a CED estabelece a diretriz e as escolas enquadram-se nessa diretriz, no caso da CET, as universidades têm autonomia para decidir sobre seus calendários e sobre suas formas de execução dos processos pedagógicos. Então, o que a CET fez, desde o primeiro momento, foi estabelecer aí os contatos e as interlocuções com as universidades para que nós tentássemos minimizar os prejuízos decorrentes da pandemia no que diz respeito ao ensino de graduação. Nas nossas universidades estaduais, as atividades da pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, estão funcionando remotamente em todas as instituições. As atividades de pesquisa estão funcionando em todas as instituições. Até se intensificaram neste período em razão até da necessidade de que a ciência dê respostas para esse momento particular que estamos vivendo. As atividades de extensão universitária intensificaram-se muito neste período, porque, principalmente as da área da saúde, porque os nossos estudantes, professores e até os funcionários, os agentes universitários das universidades, estão agindo em diversas frentes na sociedade para ajudar a combater a pandemia. E aí, neste particular, eu quero também, talvez, para justificar, inclusive, a importância da Celepar nesta mesa, porque o Glaucio falou do trabalho em parceria com a Celepar para o aplicativo Aula Paraná. Nós lançamos um edital aqui na CET, em parceria com a Fundação Araucária e com a Secretaria de Estado da Saúde, para que os nossos estudantes das universidades e também profissionais formados da área da saúde pudessem atuar na linha de frente do combate, tanto nas unidades de saúde das 22 regionais de saúde do Estado, quanto nas divisas do Estado do Paraná com os demais, em parceria com a Polícia Rodoviária, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Agropecuário, enfim, como também a atuação de bolsistas, estudantes e recém-formados em unidades de atendimento à população no estilo call center, para prestar esclarecimentos à população e contribuir para que a população pudesse ficar bem informada e mais tranquila no cumprimento do isolamento e do distanciamento social. Esta ideia do call center acabou avançando para a criação de uma plataforma de telesaúde no estado do Paraná, que está atendendo muito bem, neste momento, telemedicina e telepsicologia.
E quem é que nos deu as soluções que precisávamos para isso? A Celepar. Assim como a Celepar construiu as soluções para o aplicativo Aula Paraná, a Celepar construiu para nós a solução para esta plataforma que atende a população desde o início até uma consulta médica ou até um atendimento emergencial na área de psicologia, um atendimento psicoemergencial. Ou seja, aquela pessoa que tem algum sintoma ou que tem algum desconforto, acessa essa plataforma, é atendida por uma inteligência artificial que, após um primeiro diagnóstico, encaminha para o atendimento dos nossos contratados pelo edital ao que eu fiz referência. Estes bolsistas, orientados por profissionais que estão o tempo todo junto com os bolsistas, fazem o atendimento, o esclarecimento ao cidadão que acessou a plataforma e, se necessário, encaminham a médicos voluntários e também bolsistas que estão na plataforma, que realizam consultas online, tanto por chat no WhatsApp quanto em chamada, por videochamada. Estas consultas permitem ao médico, inclusive, prescrever, fazer o receituário e validar com certificação digital, assim como permitem, em caso de necessidade, emitir atestado médico. Esta plataforma, só para dar uma ideia, já atendeu aproximadamente 8.000 pessoas neste período. E destas 8.000 pessoas, menos de 20, eu não tenho o número de hoje, mas até a semana passada, eram apenas 7 pessoas encaminhadas a unidades de saúde. Então, significa dizer que essas 8.000 pessoas que procuraram a plataforma poderiam ter ido para unidades de saúde, buscar atendimento, buscar orientação, gerariam aglomeração, gerariam mais risco de contágio e, portanto, de amplificação da pandemia. Então, isto é um exemplo da extensão universitária que a gente vem atuando em diversas frentes e que eu quis valorizar isso. De outra parte, fizemos uma parceria também com psicólogos voluntários e com o Conselho Regional de Psicologia. No caso da telemedicina, o Conselho Regional de Medicina está com a gente. No caso do Conselho Regional de Psicologia, em que psicólogos voluntários atendem tanto a cidadãos que estão precisando de um apoio psicológico para passar por esse momento diferenciado do isolamento, do distanciamento social e do medo da pandemia, como também os profissionais de saúde, que são aqueles que estão na linha de frente e que estão submetidos a uma situação mais estressante, vamos dizer assim, nestes períodos de pandemia. E este atendimento psicológico emergencial tem dado também excelentes resultados. No que diz respeito ao ensino, eu extrapolei já a ideia do tempo que eu queria dispor, mas no que diz respeito, eu quero dizer que nós temos 3 de nossas universidades com atividades plenas também, atividades remotas, sendo a Unespar, a Unicentro e a Universidade do Norte do Paraná, a UEMP, e as demais universidades nesse processo de discussão ainda das estratégias para a retomada das atividades remotas na graduação. Para isso, estamos contando também da CED. Toda essa solução tecnológica que a CED criou com as operadoras de telefonia, nós estamos já, com a autorização do secretário Renato Feder, fazendo com que esta contratação das empresas de telefonia possa ser também facultar aos estudantes das nossas universidades que não têm acesso à internet em casa, no Wi-Fi, possam acessar via pacote de dados do seu celular, sem com isso ter ônus financeiro, ou seja, acessar gratuitamente num contrato bancado pelo Estado do Paraná. E a CED tem sido aí grande parceira nossa, nós conseguiremos oferecer essa solução aos estudantes das nossas universidades também já nos próximos dias. Enfim, falei demais, teria muito mais a falar, mas isso foi para dar uma ideia daquilo que a gente está fazendo em tempos de pandemia para minimizar juízos e permitir maior segurança e conforto à população.
Obrigado, Aldo. Obrigado. Uma questão que você trouxe que eu acho muito importante a gente evidenciar é esse conhecimento que é produzido pela universidade, a materialidade dele para a comunidade. Eu tenho acompanhado essas ações e vejo que é muito interessante ver as pessoas falando, o conhecimento que foi produzido na universidade, ele está sentindo no corpo, né? Daí a gente está falando de dança, ele está vendo, né? Ele está usando esse serviço e, ao mesmo tempo, ele está entendendo que é uma produção da universidade e as suas ramificações que estão contribuindo com ele. Como tanto na fala do Glaucio, como na tua também, trouxe a questão da Celepar, né? Então, eu acho que daqui o Leandro deve estar morando praticamente aí na Celepar, né, Leandro? Acredito que nesse ponto eu aí... acredito que sim, Fernando, porque com a gente também foi nas madrugadas, viu? Muitas e muitas madrugadas interagindo para criar a solução que foi criada. Mas isso é uma... Eu vou aproveitar, Leandro, eu queria que você fizesse a gentileza de falasse um pouquinho sobre as ações da Celepar, e nesse caminho também, eu me peguei questionando que como você identifica e avalia as relações humanas hoje, atravessadas pelo ambiente virtual, né? Porque hoje essa questão do ambiente virtual é muito mais presente no nosso dia a dia, né? E de que maneira você vislumbra essas mudanças que já estão ocorrendo no âmbito mundial e no formato de comunicação entre as pessoas? Legal, Fernando, legal. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade da gente trocar um pouquinho de experiência e falar um pouquinho do nosso dia a dia. Realmente, a Celepar tem trabalhado em horários bem diversos aí, até porque quando a gente fala de entrega de tecnologia nesse período da pandemia, o nosso maior inimigo é o tempo, na verdade, né? A gente tem que produzir isso muito rapidamente, colocar isso com muita qualidade, porque a gente sabe que, apesar da Celepar, ela está muito atuando na área meio. Quando eu digo área meio, a gente atua muito com as secretarias e não diretamente com o cidadão, apesar que tudo que a gente entrega realmente impacta lá na ponta, né? Então, essa parceria com as secretarias, ela existe muito forte, né? O próprio Aldo citou, o professor Aldo citou aí os exemplos da telemedicina, telepsicologia, o Glaucio na parte da teleeducação, e assim como todas as outras secretarias, de alguma maneira, demandaram para nós soluções tecnológicas nesse período. E, bom, a gente tem vários sistemas que a gente poderia citar aqui, que as secretarias foram demandando. Acho que os dois principais, que a gente fala de impacto ao cidadão, realmente, que eu acho que é um grande desafio no mundo aí, eles já foram citados, né, que é a telemedicina, a telesaúde e a teleaula, né, são quebras de paradigmas, né, são paradigmas que até então, a gente tinha todas as tecnologias na mão, né? A gente não está falando de inventar nada novo, a gente não está falando de carro voando, a gente está falando de tecnologias que a gente estava no nosso dia a dia, a gente só teve que aplicar ela para soluções que antes ninguém estava olhando, ou estava olhando, mas não tinha uma permissão legal, né? A própria telemedicina não era permitido, né? A própria teleaula, da maneira que o próprio professor Glaucio citou, também não era permitido. E um vírus veio aí para mostrar para nós que realmente a gente tem que rever muita coisa que a gente tem no nosso dia a dia aí, né? A tecnologia está aí para ajudar. Fazendo até o paralelo com a própria cultura, né? A gente vê aí artistas fazendo lives, né? Então, assim, a cultura, ela não deixou de acontecer, né? Os eventos, os shows, só está acontecendo de uma maneira um pouquinho diferente, né? Que a gente não estava acostumado, e tenho certeza que a gente vai se acostumar muito facilmente. Eu vejo essa relação que a gente está tendo até desse bate-papo aqui, né? Talvez se não tivesse uma pandemia dessa, essas rodadas de live que a gente está tendo, elas seriam muito mais difíceis, que daí você depende da agenda da pessoa, do deslocamento da pessoa, né, onde cada um está no seu dia a dia. E aqui não, né? Aqui a gente está trabalhando, parou, liga a live, faz a live, desliga, continua trabalhando, né, sem perder tempo, vamos pensar assim. Eu percebo que a nossa produtividade, eu falo pela Celepar, mas eu converso com muitas empresas também que nos atendem, a produtividade das pessoas aumentaram. Né? Todo mundo está produzindo muito mais. A gente não pode deixar de ter qualidade, né? Isso acho que é a premissa básica, indiferente se você está no teletrabalho, no trabalho presencial, isso aí para mim não se entra em discussão, mas a questão da produtividade mesmo, né? O tanto que a gente está tendo que trabalhar e o quão rápido a gente está tendo que ser nas nossas entregas. A Celepar tem o dia a dia dela de serviços para o governo, né, que não deixaram de acontecer, apesar da gente está trabalhando aí com uma redução das pessoas que estão trabalhando presencialmente, mas os serviços continuam sendo entregues, né?
e surgiram coisas novas, né? Novas demandas que foram encaixadas aí nessa agenda que antes parecia impossível, né? Se a gente falasse de uma plataforma, e eu falo sem medo de errar, da nossa telemedicina, que ela sem dúvida é uma das melhores que tem no Brasil, é porque a gente recebeu muitas empresas apresentando soluções e sempre tem algo a menos do que a gente está entregando hoje. Então, assim, se a gente fosse pensar para parar para projetar uma plataforma dessa antes da pandemia, a gente ia ter muitos poréns, muitos porquês, muitas reuniões, aqueles desafios, sabe, de ficar quebrando a barreira da tecnologia, sendo que a gente fez isso aí em 10 dias, tá certo que esses 10 dias a gente fez produzir 30, né, porque a gente não parou, mas aí em 10 dias a gente fez, né. Essa nova maneira de trabalhar e essa ideia do sprint, que você tem que, né, em pouco tempo, unir várias pessoas multidisciplinares para sair com uma solução, porque senão a gente perde o time. E, enfim, né, se a gente falar de uma saúde, a gente está falando de vida, se a gente fala de educação, a gente fala de um ano letivo. Enfim, se me permite, Leandro, a própria relação de tempo, ela se estabeleceu de uma outra forma agora, né? Eu acho que a urgência deu uma celeridade de uma outra dimensão, né? Então, eu acho que uma coisa bacana nessa pandemia, como você mesmo bem colocou, as tecnologias, elas já estavam ali. Só que a apropriação dessas tecnologias, elas estavam se dando numa outra relação de tempo. Então, eu acho que a pandemia ela veio trazer aí essa conectividade mais acelerada mesmo. Com né? certeza. Uma conexão efetiva. Né? Não, e a gente olhar para o que a gente tem na mão, né? A gente tem 1 milhão de ferramentas disponíveis na nossa mão e a gente não usa no dia a dia. Eu falo de ferramentas, assim, que elas têm um cunho complexo, mas que no dia a dia elas são simples de usar. Quando a gente fala, por exemplo, de BI, né? A gente tem uma plataforma de BI do Estado com mais de 400 painéis, e eles eram muito pouco utilizados. E a gente percebeu a curva de utilização de BI, porque as pessoas estão tendo que, de casa, trocar informação, trocar ideia, ter números para fazer gestão, né? Da impressão que mudou a gestão do Estado, mas não mudou, a gestão do Estado continua igual, né? Só que quando você está do lado de uma pessoa, que você grita fulano ali, o fulano fala para você, você deixa de usar uma ferramenta. Agora, pelo fato de você estar isolado, você começa a procurar, né? Começa a usar o que você tem na mão. E, na verdade, é algo que estava sempre disponível, né? Sempre esteve ali. A própria videoconferência, uma ferramenta que existe há muitos e muitos anos. Aqui na Celepar, a gente tem 10 regionais no estado. E volta e meia eu fazia reuniões com os regionais, onde eles se deslocavam do estado para cá, estou falando de gente de Guarapuava, de Cascavel, de Umuarama, para a gente se reunir, perdi um dia na estrada, sem contar o perigo de estar na estrada, né? Tem que contar isso também. E agora a gente está em muito mais contato, porque agora eu faço uma reunião quase que semanal com eles, e por vídeo tem a mesma efetividade, ou seja, né, a gente não estava realmente usando da maneira que tinha que se usar as ferramentas. A gente lançou um programa, né, a Celepar, ela tem um núcleo de responsabilidade social, onde há mais de 10 anos, por exemplo, a gente dá curso para idosos, usar telefones, smartphone, né, curso de smartphone para idosos, já atendemos mais de 10 mil idosos no estado. E como a gente mantém esses grupos de WhatsApp de cada turma dessa, né, a gente começou a mandar vídeos para eles, né, como a gente não está podendo fazer o curso presencial, então a gente está fazendo videoaulas e passando nos grupos de WhatsApp. A gente acha que produziu uns 32 vídeos nesse período da pandemia. As coisas mais simples possíveis, que é ensinar a fazer uma pesquisa no Google, né, como é que limpa o espaço do teu celular, como é que baixa um app. E assim, a gente percebe o quanto muda a vida das pessoas elas conseguirem usar uma funcionalidade que parece ser tão simples e que está tão distante de algumas pessoas. O Tec Ajuda, até também, em parceria com o Aldo, a gente lançou um número de WhatsApp para que as pessoas que estão com dificuldade de usar a tecnologia, seja ela qual for, um portal, um computador, um smartphone, um app, ela passa a dificuldade dela no WhatsApp e um colaborador nosso liga para ela, para tirar essa dúvida. Então, a gente recebe de tudo. A gente recebeu até pedido de como consultar uma receita na internet. Então, para você ver o quanto as pessoas estão precisando usar a tecnologia, né? O quanto isso está fazendo diferença na vida das pessoas. Eu acho que... Desculpa, Leandro, se me permite também. Gente, eu estou entrando aqui na conversa, vocês fiquem à vontade aí. Se me permite, eu acho que eu tenho acompanhado algumas ações de vocês, e uma coisa que me chama muita atenção é que vocês têm uma habilidade em lidar com tanto os nativos digitais, quanto os transitórios, as pessoas que transitam, em que você tem um conflito de gerações,
com relação à própria tecnologia, e eu acho que você trouxe um exemplo de um projeto que você desenvolve, que eu acho brilhante, que ao mesmo tempo que você está mostrando a humanização, né, da tecnologia para essas pessoas que viam a tecnologia de um outro lugar, né? Então, queria até aproveitar aí, assim como o Aldo trouxe aí um elogio à Secretaria de Educação, também parabenizar, porque eu acho que isso é fantástico, né? A partir do momento que você ajuda as pessoas a entender que as ferramentas tecnológicas elas podem contribuir, eu fiquei muito feliz. Eu já usava o Classroom quando a gente teve as aulas, e eu pude usar todos os acessos do Classroom, eu não vou mentir, não. Eu gritei de alegria aqui em casa. Eu posso usar essa plataforma, eu vou linkar isso, eu vou trazer aquilo. E eu achei isso brilhante, porque eu consigo rechear a minha prática pedagógica e artística com muito mais experiências, né? Seja para os meus estudantes, para os professores que trabalham com a gente, e até mesmo pela equipe, né? Na verdade, Desculpa, a gente fala muito da era da indústria 4.0, a gente está falando, a gente sempre olha para a indústria, sempre olha para o mercado. E o período da pandemia está fazendo a gente olhar para o cidadão, né? Então, agora a gente está formando um cidadão 4.0. Tudo que eles não usavam, eles estão sendo obrigados a utilizar. Então, está sendo na força agora, né? Então, está todo mundo se reinventando. E imagine, né, o próprio impacto que deu, né, a Caixa Econômica, quando lançou lá o auxílio do governo, que a expectativa era que as pessoas conseguissem baixar um aplicativo e fazer o seu cadastro. E foi totalmente ao contrário, né? Foram filas nas caixas, foram filas nos bancos, e de algo que estava fácil, né? As pessoas só não tinham habilidade de lidar, não estavam acostumadas a utilizar. Então, com certeza, essas pessoas, passando a pandemia, vão deixar muito de ir no banco depois. Eles estão tendo que aprender a usar o internet bank, estão tendo que aprender a usar um app. E às vezes, eu falo às vezes pelo relaxo, né? O que a gente estava falando antes, a gente tem um monte de ferramenta que a gente não utilizava e que estava na nossa mão, que agiliza o nosso dia a dia. Então, a gente está tendo, a palavra cidadão 4.0, a gente está tendo que realmente olhar para o lado tecnológico antes de fazer qualquer ação, né? Ver o que a tecnologia pode me ajudar. Eu vou entrar um pouquinho nessa questão, né, que o Leandro dizia, né, que as pessoas estão tendo que usar mais os aplicativos, os recursos tecnológicos, enfim, isso tem facilitado muito as coisas e que às vezes era um pouco preguiça, eu quero acrescentar um outro ingrediente, um ingrediente um pouco mais cultural, né? Nós somos um povo que vive muito de contatos, né? De contatos pessoais. Eu acho que se existe um lado desafiador que esta pandemia está nos trazendo é manter o nosso equilíbrio emocional e a nossa saúde mental, tendo que deixar de praticar aquele nosso jeito de viver, de encontrar as pessoas, de nos relacionarmos, de, às vezes, ir ao banco mesmo para sair de casa e encontrar alguém e tal, e isso, né, nos está sendo vedado agora, nos está sendo tirado. Então, existe o aspecto absolutamente positivo, que o Leandro ressaltou e com o qual eu concordo plenamente, né, que as pessoas vão sendo forçadas a criar facilidades para resolver as coisas através dos recursos tecnológicos disponíveis e vão se tornando cada vez mais letradas nesses recursos psicológicos disponíveis, recursos tecnológicos disponíveis, mas, de outra parte, né, a gente ainda tem que aprender a construir um novo modo de viver que não nos torne máquinas no meio das máquinas, né? Que a gente possa preservar o aspecto humano da humanidade. E acho que esse é o grande desafio. Como que a gente pode sair de uma pandemia, e a gente espera poder sair, né? A gente espera encontrar soluções através da área da saúde que nos permita voltar a um normal mais próximo do normal anterior. Acho que todos nós estamos meio que convencidos que dificilmente a gente terá um normal igual, considerando tudo que esta pandemia tem nos desafiado. Mas, por outro lado, a gente não quer abrir mão de ser um pouco brasileiro, latino, afetivo, né? Então, talvez a arte, já que nós estamos aqui numa mostra, né, cujo tema é a questão da dança, talvez a arte seja
a grande ferramenta, assim como neste momento a tecnologia está sendo a grande ferramenta para a gente viver, eu acho que pós-pandemia nós vamos fazer como fez a sociedade do século XVIII, XIX, que com o aumento e o crescimento da industrialização, voltou a buscar na arte uma forma de encontrar respostas para a vida, né, a partir aí do século XX, ou como fez uma sociedade do século XV, que após um período em que culturalmente a questão religiosa dominou tanto a vida que as coisas pareciam com um sentido meio terreno, meio sem sentido, né? A sociedade buscou na arte, né, com o Renascimento, buscou na arte uma forma de ressignificar a vida, né? Talvez nós tenhamos aí que buscar, né, na arte também uma forma de ressignificar a vida pós-pandemia. Leandro, eu não quis de forma alguma desdizer o que você disse, né? Eu só quis lançar um outro aspecto, né, sobre isso que você vinha colocando muito bem, claramente, com muita perfeição, vamos dizer assim, né, do quanto a gente tem de recursos tecnológicos para facilitar a nossa vida. Não, perfeito. Eu quero lançar o outro desafio, dizer, a gente tem tantos recursos tecnológicos para facilitar a nossa vida que a gente tem que procurar evitar que isso torne a nossa vida sem sentido, né, que a gente comece a perder valores, né, que dão significado à nossa vida. Professor, isso daí é legal, desculpa. Por favor, Leandro. Porque eu sempre fui um cara que não gostei do mercado, nunca gostei. Nunca fui no mercado, assim, dificilmente eu ia no mercado. Cara, eu tenho uma necessidade de ir no mercado agora, assim, às vezes eu fico me segurando, puta, eu tenho que ir lá comprar, que acabou, sabe, como a gente não tem mais, né, o nosso dia a dia, você fica, parece que arrumando aquelas desculpas para falar assim, não, eu tenho que ir lá porque eu preciso. Nem preciso, mas eu estou criando uma necessidade agora de ir no mercado, é incrível, assim. E se me permite, eu até brinco, Leandro, que a minha maior diversão ultimamente é ir ao mercado. Eu nunca pensei que eu fosse ter um campo de experiência ali no mercado, é como observar as pessoas, ver como que elas se relacionam, a relação do movimento, e para mim confesso que é uma alegria, quando pelo menos a cada 10 dias eu tenho que ir ao mercado. Daí eu queria só fazer uma ponte entre o que você colocou e o que o Aldo, para eu passar a bola lá para a Gisele. Aldo, se me permite puxar assim uma brasa para a minha área, que é a área das artes e da dança, eu acho que a arte, nesse momento de pandemia, nunca foi tão generosa, né? Porque hoje você vê assim que durante a pausa, né, a arte esteve ali, seja através das músicas, das telas, do contato, lembrando a humanidade cada vez mais da importância de ser um ser sensível, de se humanizar. Eu acho que essa pandemia, se a gente for pensar pelo lado dos artistas também, a sociedade nunca usou tanto das linguagens artísticas. A gente via aí, tanto é que as primeiras manifestações de aconchego, de se colocar à disposição do outro, foram os artistas, né? Mas eles conseguiram fazer isso, eu acho que daí essa ponte, Leandro, é muito importante, porque a tecnologia também, ela deu algumas ferramentas de diálogo, né? Se você abrir agora as redes sociais, você vai ver vários artistas disponibilizando o seu fazer artístico para as pessoas, com o máximo de acesso possível, né? Eu até me pergunto hoje que o conceito de presencialidade ele vai ser reorganizado, ressignificado, porque eu vejo os meus alunos e as minhas alunas assistindo peças de teatro pela televisão, espetáculos de dança. Então, a gente tem mais esse caminho de buscar fazer com que a arte ocupe esse outro espaço também, que é os espaços tecnológicos de integração de pessoas. Sim, e nesse gancho também, Fernando, e enfim, todas as falas super interessantes que contribuem demais para o nosso esclarecimento, essa ressignificação das nossas próprias vivências, do nosso presente e da nossa própria experiência estética mesmo, de como que a gente percebe o mundo
percebe as pessoas, cada vez mais eu me deparo com o entendimento de que a tecnologia, óbvio, ela vem para facilitar a nossa vida, ela vem para facilitar muitas questões, né, que estão ao nosso redor na sociedade, mas ela traz um fundamento muito pontual, que eu acho que ela cada vez mais nos aponta a necessidade de sermos mais humanos. Então, eu acho que a tecnologia, ela nos toca de uma maneira para mostrar mais ainda a nossa sensibilidade, de dizer o quão sensível, o quão frágeis nós somos e o quanto nós necessitamos um do outro. Então, eu acho que essa reprogramação da própria vida, que essa atual pandemia, ela está nos proporcionando, ela traz para a gente esse novo olhar sobre a emergência de novos contextos, né? Acho que estou pegando um pouquinho da fala, assim, sobre, né, estarmos na quarta revolução industrial, de estarmos nesse humano 4.0, eu acho que a conexão e as interfaces, elas são mais relevantes, porque são através delas que a gente consegue evoluir, que a gente consegue perceber e, com certeza, desenvolver muitos projetos que sejam de benefício mútuo. E talvez essa seja a lição que as artes nos trazem, porque a arte é exatamente isso. Todas as artes, elas são colaborativas, né? Se nós não codependermos de outros colegas, outros artistas, nós não desenvolvemos a nossa própria arte. Então, eu acho que nesse processo de desenvolvimento de novas culturas, de interfaces, eu acho até muito interessante que a educação, dentro desse processo de evolução, a gente diz que a evolução da educação hoje, ela está no 5.0, então a indústria está no 4, a educação, ela já está no 5, então ela quer dizer, assim, de certa maneira, que as artes, a educação e o humano, realmente elas estão e precisam estar à frente do seu tempo. E daí, nesse aspecto, assim, dessa reprogramação da vida, reprogramação do humano, e entre essa reprogramação do modo como nós lidamos com o nosso trabalho, o nosso dia a dia, dessa recontextualização onde o supermercado virou um novo shopping, né, um novo parque de diversões pra gente, como que vocês estão percebendo, daí é uma pergunta que eu faço para os três, de modo super geral, como que vocês percebem e o que vocês acreditam que poderá permanecer num universo que a gente possa chamar aí de um pós-pandemia, ou que, de certa maneira, que está sendo hoje programado como a utilização dessas ferramentas, de certa maneira, elas podem continuar, se elas podem coexistir junto com o nosso retorno presencial em termos de sociedade, de educação, de interações mesmo, e se essa celeridade dos processos e das normativas que, de certa maneira, elas foram quebradas neste momento para a entrada de novos procedimentos educacionais e até legislativos, se é algo que, de certa maneira, fica como lição para enquanto cidadãos, dirigentes de instituições, para o futuro. E esse futuro que pode ser o hoje, né? De certa maneira é isso. Então eu deixo aberto, não sei quem gostaria de começar. Eu vou tentar falar um pouquinho, eu normalmente falo um pouquinho, mas é sobre um desafio até que a gente vinha enfrentando na empresa, que era o teletrabalho, né? Mas agora a gente fala teletrabalho, mas a gente, né, trabalha com home office, né? Onde muitos países, né, já tinham um costume de trabalhar no home office. Aqui, se a gente olhar um pouquinho para o nosso lado aqui, São Paulo tem um pouco o costume do home office por causa do trânsito. E era um desafio nosso na Celepar, por ser uma empresa de tecnologia, né, se encaixa perfeitamente esse conceito do home office. E no acordo coletivo do ano passado, a gente havia previsto a possibilidade de home office. E a gente estava tentando fazer a legalização, né, a documentação interna, né, de como vai funcionar o home office na empresa. E a gente montou um grupo de trabalho que estava, acho que em novembro, dezembro, a gente montou esse grupo, eles vinham estudando já de dezembro, janeiro, fevereiro, e para perceber o quanto a gente olha pelo lado difícil das coisas. Então, a gente vem praticamente há um ano falando sobre implantar um home office dentro da empresa, teve que criar um grupo de trabalho para fazer isso, várias reuniões, e evoluía sempre a passinhos de tartaruga, né? Porque sempre tem uma dificuldade, sempre é difícil, o gestor às vezes não quer, o funcionário às vezes não quer, não tem como controlar, e em uma semana a gente teve que colocar 95% da empresa em casa, né? Produzindo igual, controlando igual.
E esse eu acho que com certeza é um legado que a pandemia vem trazer para nós, né? Não estou falando nem com educação, nem com saúde, estou falando com modalidade de trabalho. Eu acredito que isso vai mudar muito o mundo, né, em vários setores, essa possibilidade do home office. A gente está muito preocupado aqui até com o quesito que o professor Aldo levantou, do pertencimento, das pessoas se relacionarem. Então, bem provável que isso vai começar de uma forma híbrida, né? 2 vezes em casa, 3 vezes em casa, 2 vezes na empresa. Mas esse novo modo de trabalho, esse novo modo de viver e trabalhar, com certeza, eu acho que isso veio para ficar falando como Celepar. E acredito que muitas empresas vão se reinventar nisso. Se a gente olhar para um paralelo um pouquinho maior, né? Se a gente falar do quanto diminuiu a poluição no mundo, talvez até a pandemia veio ajudar aí um pouquinho a salvar, né, o nosso planeta também, se a gente falar em diminuir carro nas estradas, né, enfim. Eu quero seguir aí na linha do Leandro e vou tentar falar pouco, porque diferentemente dele eu falo muito, dizendo o seguinte, né, eu acho sem dúvida nenhuma que esta questão do home office, do teletrabalho, é algo que veio e está acontecendo, e no serviço público a gente já vem discutindo, no caso aqui do estado do Paraná, como fazer, né, como continuar com isso e de que modo, né, pós-pandemia, mas também na iniciativa privada, e eu acho que principalmente na iniciativa privada, muitos empreendedores, muitos empresários descobriram que é possível continuar produzindo em mesma quantidade e qualidade, às vezes até um pouco mais e um pouco melhor, diminuindo despesas, porque ao invés de eu precisar ter escritórios, espaços enormes, alugados, pagando luz, água, telefone, cafezinho, etc., etc., eu posso ter toda essa produção feita a partir de casa. Eu acho que isso, né, este é um dos legados. Mas eu vou abordar aqui 2 aspectos daquilo que a gente tratou. Eu acho que nós vamos ter como legado, particularmente aqui no Paraná, a plataforma da Telesaúde. A gente já está discutindo com a Celepar, né, é um pedido expresso do nosso governador de que isso possa permanecer, que a gente redimensione e veja em que regramento isso permaneceria, mas é uma forma de fazer chegar a possibilidade de um atendimento de saúde, seja na medicina, seja na psicologia, fundamentalmente a população mais carente, que tem mais dificuldade, que às vezes precisa se deslocar lá do interior para ter acesso a um especialista, e que isso eventualmente pode ser suprido de alguma medida também pela telemedicina. Ter a telemedicina também como uma ferramenta médico para médico, não só médico-paciente, mas você ter médicos especialistas nos nossos hospitais universitários, por exemplo, que estão no dia a dia com a pesquisa, com atendimento de casos complexos, que possam orientar médicos que estão lá no interior e que se deparam com realidades que são lá desafiadoras, e que, né, então isso eu penso que pode ficar como um legado. E acho que esta questão das atividades remotas na educação vai ficar como legado, mas eu particularmente desejo, acredito e espero que também transforme a educação presencial, porque estas ferramentas tecnológicas e esta maneira de poder fazer a educação à distância, como a CED muito bem tem conduzido e como já havia os nossos processos de EAD na educação superior, do meu ponto de vista, precisa contribuir para ressignificar a educação. Em que sentido? Pelo menos um deles, vou apontar aqui para não falar demais mesmo. Nós temos que aproveitar os momentos presenciais interativos de sala de aula para coisas mais criativas do que repassar conteúdo. Repassar conteúdo é simples demais para você fazer isso em um tempo em que você está ali à sua disposição, um conjunto de pessoas convivendo contigo, interagindo entre si. Ou seja, eu espero que a gente consiga construir uma educação mais criativa,
uma formação mais para a cidadania, uma formação mais crítica, uma formação mais ampla, mais humana, ter a sala de aula como um ambiente mais desafiador. E, particularmente na educação superior, isso, em que o ambiente repassador pode ser os meios mediados pela tecnologia. A sala de aula tem que ser um ambiente mais criativo, mais construtivo, mais formativo. Formar o homem novo, esse é o desafio da educação para o século XXI. Eu escrevi um artigo sobre isso, o título era Formar o Homem Novo, Desafios da Educação para o século XXI, lá na década de 90. Estou precisando retomá-lo porque eu acredito que este é o papel fundamental da educação e que a pandemia deixará como legado. O professor que quiser voltar a ser o professor tradicional pós-pandemia, certamente deverá ser desafiado pelos seus alunos a oferecer algo mais. Muito bem. Eu quero concordar com os que me falaram antes de mim nesse ponto. Quando nós começamos tudo isso, não tem como dizer que não foi às custas de muita dor, de muito sacrifício. Nós temos mais de 50 mil professores na rede, então pensem que a implementação de tudo isso, de certa forma, não vou utilizar a palavra traumática, mas foi algo que foi trabalhado, foi conquistado, foi a cada meet, a cada live, foram mais de 500 lives de formação, e hoje a gente chegou num patamar muito bom, e todos dentro do EAD estamos agora trabalhando na ideia de melhorar a qualidade do EAD, não trabalhar a quantidade, porque quantidade já temos uma quantidade bem grande. E a gente vem percebendo com as ferramentas, que, por exemplo, lançamos recentemente a possibilidade do Google Meet, que essa é a reunião como essa que a gente está fazendo aqui, só que na ferramenta do Google. Essa ferramenta com o pacote de dados gratuito para os professores e para os alunos. Bom, começamos a questão de 10, 12 dias, começou aí com 100 lives dia, no dia seguinte 2.000, e hoje já estamos em 10.000 lives dia. Então, são reuniões de alunos com professores diariamente. Outra ferramenta, matemática gamificada, que é algo que implementamos também há cerca de 2 semanas, já aí com hoje 600 mil alunos praticando matemática com a gamificação, quer dizer, atividade onde o aluno joga, brinca, é extremamente lúdica, mas que está ali ensinando matemática e com o professor trabalhando na tutoria, em cada sala de aula. Então, a gente percebe aqui, pela expectativa, veja, um caso do aplicativo, 900 mil aplicativos baixados, instalados. Então, eu acredito, assim como o Aldo, assim como o Leandro, que esse legado é inevitável que vai ficar, né? Porque está se formando um novo caldo de cultura dentro do processo de educação, do processo de aprendizagem. Então, na minha percepção, é claro, isso não substitui, nunca vai substituir a aula presencial, e acho que o Aldo é muito sábio quando diz que essa é uma possibilidade de até revermos e valorizarmos mais o ensino presencial, né? Para ser, né, o que a gente, para que vamos utilizar esse momento tão precioso do olho no olho, esse momento na sala de aula? Acho que o Aldo muito sábio essa fala, e acredito sim que essas ferramentas que vieram e que agora a nossa rede já se acostumou, os alunos, nós temos aí alunos em ilha, quilombola, alunos indígenas, quer dizer, algo que realmente pegou esse ensino EAD. Eu acho que isso vai ficar como um legado, inevitavelmente, e deve se constituir uma base de apoio para o processo de aprendizagem, né? Então, quando as aulas voltarem, a gente quer acreditar, a gente tem essa percepção de que essas ferramentas que a gente implementou durante a crise do Covid devem continuar. E não posso deixar de observar também que a educação do Paraná, além desse legado de aparato tecnológico, dessa revisão cultural, ela passa por um processo de fortalecimento institucional muito grande com o Covid, principalmente pela questão da merenda escolar. Eu diria que com heroísmo, com muita bravura e muita coragem, os nossos diretores auxiliares, os agentes educacionais 1 e 2, os nossos professores voluntários, foram à linha de frente no momento em que todos, né, há um grande pavor na sociedade, tiveram a coragem de tomar uma iniciativa, de assumir uma atividade que não é a atividade fim da educação,
né, que é a distribuição, a organização dos alimentos, a distribuição dos alimentos, e foram aí, na linha de frente, entregar esses alimentos para 231 mil famílias, né, que são alunos nossos que fazem parte do Bolsa Família, numa atividade pioneira, que 15 dias depois de termos iniciado, o Senado Federal aprovou uma lei, depois a Câmara também, enfim, legalizando essa prática. Nós aqui no Paraná tivemos que conversar com o Conselho de Alimentação, enfim, para poder depois ter a aprovação dessa prática, né? Enfim, eu acho que a educação no Paraná, em face a tudo isso, pensem, centenas de matérias jornalísticas em emissoras de TV, rádios, locais, de nível nacional, estadual, em que a educação no Paraná apareceu com esse protagonismo, com essa coragem. E na minha percepção, na percepção do secretário Renato, isso gerou inevitavelmente um fortalecimento da educação pública. Quer dizer, num momento de crise, um grave momento de crise mundial, a educação pública foi para a linha de frente e assumiu o seu papel com muita bravura e com muito heroísmo. Então, na nossa visão, isso gera, sim, um fortalecimento institucional da educação, que é também um legado que é muito positivo, que a gente acredita que vai ter aí no pós-Covid. Desculpe, como eu disse, eu falo demais, né? O Glaucio foi muito feliz na fala dele, mas eu queria também rapidamente dizer o seguinte da minha área. Eu acho que vai ficar como legado, particularmente na sociedade brasileira também, eu desejo isso, um reconhecimento da importância da ciência na vida humana, da ciência para a soberania de um país, né? Vai ficar como legado o reconhecimento da necessidade de não destruir um sistema de ciência e tecnologia que foi construído com muito sacrifício ao longo do tempo na sociedade brasileira. O Brasil é hoje, no mundo, o 13º produtor de ciência. Isso já vem, é uma posição honrosa ocupada já há pelo menos uns 5 anos, né? E nós não podemos deixar com que isto se acabe. Nós precisamos preservar esta capacidade, nós precisamos melhorar esta condição brasileira. E, no caso brasileiro especificamente, mais de 90% de toda a ciência é produzida na universidade pública, né? Então, eu acho que nós também espero que tenhamos como legado este novo olhar para a importância da universidade pública, para a importância da ciência, né, na sociedade. E, em contexto mundial, esta visão de que é preciso você ter, não é mais sustentável o modelo de você delegar todo o processo produtivo a um único país, onde o processo produtivo se torna mais barato por relações de trabalho também muito reprováveis, vamos dizer assim, né, do ponto de vista da dignidade humana, mas você criar tecnologias e tudo e delegar a produção onde a mão de obra é mais barata e pode ser explorada, isso acaba tornando um único país ou uma única região como grande produtora de tudo aquilo que se consome no mundo, e depois, num momento como esse, a logística para atender ao mundo torna tudo muito complicado. Então, que a gente possa também ter o fortalecimento da ciência e dos processos produtivos da soberania nacional, né, nos diversos países, e particularmente aqui no Brasil. E, por fim, para encerrar mesmo, o legado da solidariedade. Eu acho que, particularmente, o povo brasileiro sempre foi um povo muito solidário. Em todos os momentos de dificuldade, a gente consegue mostrar o quanto o nosso povo é solidário, mas eu acho que a pandemia veio para nos mostrar que não basta ser solidário em momentos específicos, em determinadas circunstâncias, né? Nós precisamos construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, menos desigual, e a solidariedade é um processo fundamental para isso. Não se resolve só com a solidariedade, mas sem ela tudo fica mais difícil. Pessoal, eu queria agradecer, eu já estou com o Tiago aqui, que cuida da nossa técnica aqui, falando, Fernando, olha o tempo. Queria dizer que a gente precisa marcar isso presencialmente. Acho que a tecnologia nos conectou aí para que a educação básica, a dança, a arte, o movimento,
possa mover-se na Celepar, na educação básica, na universidade. Queria agradecer. E daí o último desafio para a gente finalizar a nossa mesa é que eu gostaria de perguntar para vocês numa palavra o que fica dessa experiência para vocês, o que fica dessa experiência de participar de um evento promovido por um grupo de dança que existe há 9 anos dentro da educação básica, onde tem a dança como arte para pensar na formação humana desses alunos e alunas. O que fica para vocês desse bate-papo aqui e que, de alguma forma, essa palavra, que eu acho que o cérebro deve estar dando um nó agora, possa mover o nosso dançar futuramente. Daí vamos começar por quem fala menos, que daí é mais fácil numa palavra, pode ser? Leandro, mais uma vez, obrigado. E o que fica para você dessa experiência? Acho que a palavra do momento, conexão. Conexão. Glaucio, para você, o que fica? Interatividade e crescimento. Vamos lá. Aldo. Visibilidade recíproca. Visibilidade da dança, da arte para a gente e de tudo que a gente faz para este grupo, vamos dizer assim. Professora Gisele. Poxa, agora ficou difícil. Acho que humanidade acima de tudo. Eu acho que para mim fica a união, que a gente possa fazer com que as políticas, que o governo e que as pessoas se conectem, se unam cada vez mais, tá? Então, queria mais uma vez agradecer a gentileza da professora Gisele em fazer essa mediação comigo, agradecer o Tiago, que está lá por trás aqui, dando suporte para a gente, a toda a equipe do Colégio Estadual do Paraná, da Escolinha de Arte. Eu queria agradecer a gentileza, Aldo, por se disponibilizar a conversar com a gente, Leandro, Glaucio, a parceria de sempre aí com a Secretaria de Educação e de Esporte, que a gente possa, assim como o Aldo bem trouxe, humanizar as pessoas pela arte cada vez mais. Então, queria deixar um forte abraço para vocês e já vamos marcar, assim que a gente puder sair pelas ruas, um bate-papo, uma conversa, e que a gente espera vocês aí. Já sei que o Aldo já dança já. Vou esperar ele para fazer aula com a gente. Daí o Leandro, já vou trazer o Leandro e o Glaucio também para se mover lá com a gente, para se movimentar. Tá joia? As ordens. Então, muito obrigado pela gentileza de vocês e a gente mantém aí a nossa conectividade, o nosso papo. Ok? Obrigado. Abraço. Obrigado, Fernando. Obrigado. Thank you.